Bom, no final da aula passada, nós revisamos, né, o conceito de trabalho de uma força e nós vimos que o trabalho era um número real, positivo, negativo ou zero, e estava associado a uma certa trajetória da partícula sobre a ação de uma força. Né? Então a gente fez o seguinte, a gente colocou uma origem do sistema de coordenadas aqui e vamos supor que a partícula inicialmente estava aqui numa posição descrita por um vetor RI. E após uma certa trajetória, ela foi parar aqui numa posição final, que eu estou chamando de RF. Então ela veio para cá. E ela veio dessa posição para essa, seguindo uma certa trajetória arbitrária aqui. Então, durante essa trajetória, várias forças podem ter atuado nessa partícula e a gente define o trabalho de uma força, né? Vamos supor que essa trajetória a gente chama de C. Então, C, esse conjunto de pontos, né, que define a trajetória. Então, o trabalho, que a gente chamou de W, é um número real obtido por uma integração no caminho C da força F. Em cada posição, a gente vai fazer um produto interno com o vetor N, que era um vetor tangente, né, à trajetória. Em cada posição ele era tangente, multiplicado aqui pelo elemento de comprimento do caminho. Eu estou usando a mesma letra N, mas espero que fique claro, né, que N tem sentidos diferentes aí para cada problema. A gente já usou o N chapéu como um vetor perpendicular à superfície, agora eu estou usando o N aqui como um vetor tangente à trajetória. Então, para cada problema você tem que ficar ligado qual que é o vetor N. Os livros geralmente não escrevem assim, né? Como eu comentei, eles escrevem geralmente F e botam aqui um DL. Então, o que eles chamam de DL é o que a gente está chamando de NDL. Tá? Então, é a mesma coisa no final das contas. Então, é sempre útil você ter em mente quando você estiver meio bagunçado aí com essas ideias de trabalho numa força. Lembra daquele problema do bloquinho descendo o plano inclinado, né? Então, um bloquinho ele inicialmente está em cima lá do plano, depois de um tempo ele faz uma certa trajetória, vai para baixo. Então, você tem lá uma trajetória C, que seria essa trajetória aqui que eu desenhei. E durante esse percurso, várias forças atuam no bloquinho. A força de atrito pode atuar, a força normal do plano, a força gravitacional, e cada força dessa pode exercer um trabalho. Então você pode calcular o trabalho exercido pela força normal, que dá zero, né? Trabalho exercido pela força de atrito e assim por diante. Então o que a gente vai fazer é aplicar esse conceito de trabalho, tá? Trabalho e uma força F. Então essa equação está me dizendo trabalho exercido pela força S, trabalho feito pela força F, porque é ela que entra aqui. Então a gente vai aplicar esses conceitos para um sistema de eletrostática. Tá? Então a ideia vai ser muito similar. Eu vou ter novamente uma origem aqui do sistema de coordenadas e vamos supor que eu coloque numa posição inicial uma partícula com carga Q. Então, agora eu estou dizendo é uma partícula carregada. E vamos deslocar essa partícula até uma posição RF final, está nesse ponto aqui. E a gente vai deslocar essa partícula numa trajetória arbitrária, seguindo uma certa orientação. Então a gente tem que imaginar, nesse caso, que esse espaço está completamente preenchido, ó, por linhas de campo. Então existe aqui um campo elétrico nessa região e essa partícula se move nessa região onde existe o campo elétrico. É lógico que se só existisse esse campo elétrico, e sobe no parênteses, esse campo elétrico ele foi criado por outras cargas, né? Porque só carga cria campo elétrico. Mas essas cargas nem estão aqui no nosso sistema, estão longe. A gente não está interessado. Então, se só existisse esse campo elétrico e essa carga aqui, o que é que ia acontecer? Ora, essa carga ia embora, né? O campo elétrico ia acelerar ela e ela ia embora. Então, como é que ela vai fazer essa trajetória daqui para cá? É lógico que eu tenho que ter outras forças envolvidas. É o mesmo caso do bloquinho lá do plano inclinado. Então, o que eu estou dizendo é, eu tenho uma carga, vamos supor que eu segure uma carga aqui na minha mão e eu movo essa carga bem lentamente de uma posição RI até uma posição RF, de modo que a cada instante a força resultante dela vai ser praticamente nula. Praticamente nula. Não é nula porque se a força resultante fosse nula, né, para todo o tempo, ou ela estaria parada ou no movimento retilíneo uniforme. Né? Então eu estou dizendo que eu estou exercendo uma força na carga que vai contrabalancear a força elétrica e eu vou mover essa carga lentamente
numa posição RI até uma posição RF. Então o que eu vou estar interessado não vai ser no trabalho exercido pela força elétrica, vai ser no trabalho exercido pela minha força. É lógico que a minha força tem uma relação com a força elétrica, né? Se eu estou dizendo que a cada instante a resultante vai ser praticamente nula, eu posso utilizar a terceira lei de Newton e me dizer que a minha força tenha o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido contrário da força elétrica, né? Então, por exemplo, quando a carga estiver nessa posição aqui, ó, eu sei que o campo elétrico, que é tangente à linha de campo, vai estar apontando para cá. Eu sei que o vetor N é tangente à trajetória, então ele vai estar mais ou menos aqui. E aí eu posso fazer o produto interno desses dois vetores, vai me dar um número, multiplico pelo elemento do caminho dl, faço isso para todos os pontos na trajetória, somo, isso vai me dar o trabalho da força elétrica. Só que eu não vou estar interessado no trabalho da força elétrica. Eu vou estar interessado no trabalho na força que eu estou exercendo no sistema, ou seja, o trabalho da força, da minha força. Então eu vou escrever assim, ó, trabalho na trajetória C da minha força, da força que eu estou exercendo, por definição é isso daqui, né? Esse aqui é o trabalho, é exercido pela força F. E essa força F não é a força elétrica, é a força que eu estou colocando para segurar a carga ali e ir movendo ela. Só que eu sei que pela terceira lei de Newton que a minha força ela é o negativo da força elétrica, que eu vou chamar de FEL aqui para força elétrica. Aqui não muda nada, né? DL. E a força elétrica, eu sei qual é a equação dela, que é a carga Q vezes o valor do campo na posição dela tiver. Então posso escrever isso aqui como um Q, tiro da integral, que é uma constante, e o que sobra é o que? O campo elétrico na posição R, produto interno N na posição R, dl. Só que a gente acabou de ver, né, que podemos escrever o campo elétrico na posição R como sendo menos o gradiente do potencial calculado na posição L. Então a gente pode reescrever essa equação como sendo Q, esse sinal de menos, cancela esse sinal de menos, o integral de caminho, né, na trajetória do gradiente do potencial na posição R, produto interno vetor unitário na posição R, dl. Só que esse integrando aqui é exatamente dv na posição R. Por quê? A maneira mais simples é lembrar, por exemplo, se você tem uma função f, que é função de xy. Então, a variação da função f não é a derivada parcial de x dx mais a derivada parcial de f, y, dy. Isso aqui você não pode escrever como sendo o gradiente da função f, produto interno, um certo vetor dl, onde o dl é dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, né? Então, se você olhar essa forma, o gradiente de uma função produto interno, o vetor infinitesimal, né? No caso, meu dl é esse aqui, esse aqui seria o meu dl, e esse aqui é o gradiente de v. Então, essa integral é simplesmente a carga vezes o diferencial do potencial na posição R, de onde até onde? Da posição inicial, RI, até a posição final, RF. Então, ó, lembra lá de cima, ó, isso aqui é o trabalho exercido pela minha força, a força que eu estou exercendo no sistema. Então, a gente está vendo que o trabalho que eu exerço no sistema, né, na minha força, é a carga vezes o potencial na posição F, menos a carga vezes o potencial na posição inicial da carga VI. Então, essa relação ela está me dando um significado mais físico para aquela função V, né, que é o potencial elétrico. E a gente definiu ela através dessa relação, mas utilizando o argumento puro matemático, né? Como o rotacional do campo é zero, eu posso escrever o campo como gradiente de uma função. Mas aqui a gente começa a ver os primeiros indícios do significado físico do V.
se você pegar o potencial numa posição e multiplicar pela carga, você coloca naquela posição, você tem uma unidade de energia. E se você mover a carga de uma posição para essa outra posição, né, eu pegar a carga, você ser a minha força na carga e mover ela daqui para cá sob a ação do campo elétrico, eu estou dizendo que o trabalho que eu fiz no sistema pode ser calculado também utilizando essa função V, que é o potencial. Como? Eu pego o valor da carga, eu pego o valor do potencial na posição final, que é o que essa equação está me dizendo, multiplico pela carga e subtraio do valor do potencial na posição inicial multiplicado pela carga. Quando você faz essa diferença, você vai obter o trabalho, que vai ser um número positivo, negativo ou zero, dependendo dos valores aqui da carga, dependendo do valor do potencial nas posições iniciais e finais. E vocês já sabem também do curso de mecânica que o trabalho está relacionado à energia do sistema. Então a gente vai mais na frente estudar isso muito mais a fundo, que é a energia do sistema. Tá? E aí as coisas vão ficar vão ficar na verdade bem mais interessantes quando a gente introduzir o conceito de energia potencial. A gente está só introduzir o conceito aqui do potencial elétrico. Daqui você já vê, por exemplo, o trabalho ele tem dimensão de joules, né? Tem dimensão de energia. Então a gente vê que o V, o potencial elétrico, não tem dimensão de energia. Né? Então cuidado, a gente vai discutir isso também daqui a pouco. Ok. Bom, uma consequência óbvia dessa relação é que se você pegar uma carga e mover ela numa certa trajetória e voltar para a posição inicial, você pode fazer isso como? Bom, você tem aqui a origem do sistema de coordenadas, e aí você tem aqui uma posição inicial. Aí eu pego essa carga aqui, faço assim, venho para cá e volto para o mesmo ponto, seguindo aqui essa trajetória ordenada. Então, nesse caso, o RF, que é a posição final, vai ser igual à posição inicial. Consequentemente, se você utilizar essa equação, nós temos que o trabalho é nulo. Então, se você mover a carga numa trajetória fechada, sair da posição, der uma volta, qualquer que seja, arbitrária, pode ir para o infinito, voltar a fazer 1000 curvas, mas se você voltar para a mesma posição, o trabalho é nulo. O trabalho da minha força, o trabalho que eu exerci no sistema, tá? Já adiantando o papo, isso não vai mudar a energia interna do sistema, tá? Mas a gente vai discutir isso com cuidado. Então, veja só, se o trabalho é nulo para essa trajetória fechada, né? Lembra que o trabalho tá aqui, ó, as primeiras equações que eu botei, né? Trabalho exercido pela minha força. Né? Então, isso está me dizendo que o trabalho, que é a integral agora, olha só a bolinha, para indicar que não é uma superfície, mas é uma trajetória fechada. Então, coloca a bolinha. Trabalho de uma trajetória fechada vai ser a minha força, né? Que se você quiser menos que campo elétrico N produto interno vetor N dl. Só peguei essa segunda equação aqui. Tá vendo? Isso aqui vai ser zero. Porque estou numa trajetória fechada. Veja que tá a bolinha aqui. Né? Aí você pode, como isso aqui é igual a zero, você pode esquecer esse sinal, esquecer a carga. Isso aqui está me dizendo que a integral do campo elétrico numa posição R nessa trajetória, produto interno com o vetor N, que é o vetor tangente à trajetória, né? Integrado na trajetória, é nulo. É isso que está me dizendo. Sempre que a trajetória for fechada. E é interessante você lembrar agora do teorema de Stokes. Porque o teorema de Stokes pode ser utilizado aqui. Eu não vou detalhar o teorema de Stokes, tá? Tem no livro texto, no primeiro capítulo. E provavelmente você lembra, né? A gente já usou o teorema da divergência, que diz que bom, você pode calcular a integral da componente normal de um campo numa superfície fazendo uma integral de volume, do divergente da função no volume, que a gente discutiu. E o teorema de Stokes é um pouco parecido com essa ideia também. Ele diz que se você quer calcular o campo, né, na trajetória, a componente no sentido da trajetória, você, em vez de fazer isso, você pode calcular o rotacional e integrar nessa área.
Então, como consequência disso, tá? Isso aqui eu vou dar um pulo, eu estou assumindo que vocês já viram o Teorema de Stokes. Essa integral aqui implica que o rotacional do campo elétrico é nulo. Que é o resultado que a gente já deduziu também aqui, né? Então vocês estão vendo ele saindo assim desse papo de trabalho. Então tá tudo batendo bonitinho, não tem nada indo contra o que a gente esperava, né? Se você quiser brincar também, você pode multiplicar essa equação por Q pela carga, e aí você vai ficar do lado esquerdo com carga vezes o campo elétrico, que é o que? A força. Então essa equação também está me dizendo que o rotacional da força é nulo. Então, aí você lembra do curso de mecânica, né? Quando o rotacional de uma força é nulo, quer dizer que aquela força é conservativa. E se a força é conservativa, você pode definir uma energia potencial para aquela força, né? E mecânica é sempre assim, quando você está naquela força, da força elástica, né? Menos kx da força elástica, na componente menos kx. O rotacional disso é nulo, então você sempre pode definir uma energia potencial elástica, que é 1 meio de kx ao quadrado. A força gravitacional também o rotacional é nulo, então você pode definir uma energia potencial gravitacional e assim por diante, tá? Sempre que o rotacional de uma força for nulo, a ela está associada uma função de energia potencial. Isso não acontece, por exemplo, para a força de atrito, ou aquela força, eu não sei o nome que dão, mas quando você tem uma partícula, por exemplo, e você leva a ação, uma partícula em movimento e você tem a força de atrito do vento. Tem um nome lá que é proporcional à velocidade, à força, não lembro o nome agora não. Mas, por exemplo, para a força de atrito, o rotacional da força de atrito não é nulo. É por isso que você não vai ouvir falar em energia potencial de atrito. Não existe isso, tá? Então, como a gente está vendo aqui, a força elétrica tem um rotacional nulo, então a gente consegue associar ela à energia potencial eletrostática, tá? A gente vai ver isso lá na frente. Ok. Então, esse papo aqui foi só para introduzir o conceito de trabalho, para relembrar e aplicar ele, ó, numa partícula que está se movendo no campo elétrico, tá? E calculamos o trabalho exercido por mim, pela minha força que eu quero. E vimos que isso está condizente com o que a gente viu, que o rotacional do campo é nulo. Então vamos agora discutir um aspecto mais prático, que é o seguinte. É, Eu defini o campo elétrico, o potencial elétrico, através dessa relação aqui. Antes que o campo elétrico numa posição R, ele é menos o gradiente dessa função, que eu chamei de potencial elétrico, na posição R. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é, e o processo oposto, né? Porque se eu te der aqui o V, você calcula o campo elétrico, é só derivar. Mas se você conhecer o campo elétrico e por algum motivo quiser conhecer o potencial V, o que é que você faz? Então, já é óbvio que o potencial V, essa função aqui, o potencial elétrico, não vai ser uma função única. Ou seja, para um determinado campo elétrico, vai existir infinitos valores potenciais funções V para aquele campo elétrico. Como é que eu vejo isso? Bom, vamos supor que para um determinado problema, o potencial numa posição R, ele é dado por uma certa função G arbitrária aí. Então, nesse caso, o campo elétrico, vou parar de escrever a dependência em R, tá? Já está implícito aqui. O campo elétrico, que é menos o gradiente de V, ele fica dado por menos o gradiente da função G. Perfeito? Perfeito. Agora, vamos supor que você pega um potencial V de R, que é a mesma função G, mas você soma aqui com a constante. Então, claramente, esse potencial é diferente desse. Concorda? Porque esse é G de R e esse aqui pode ser G de R mais 3, G de R mais π, qualquer coisa. Só que nesse caso, se você calcular o campo elétrico, que também é dado por menos o gradiente de V, você também vai obter menos o gradiente de G, porque o gradiente de uma constante é zero. Então, ó, eu tenho potenciais, ou seja, eu tenho V's diferentes, mas tenho os campos, os S, iguais. Então esse é o nosso primeiro argumento, né?
Se eu te der o potencial, você vai derivar, calcular o gradiente e você vai obter o campo elétrico. Agora, se eu te der o campo elétrico, pode ser não. Geralmente é o caso que para aquele campo elétrico existem várias funções diferentes que gerem o mesmo campo elétrico. Então, tá aqui, isso vai acontecer sempre ó, que você tiver um campo elétrico, se ele for uma soma de uma função por uma constante. Então, ficou claro, acho que isso aqui é diferente disso, né? O g de r é uma função, e se você somar essa função com outra constante, vai te dar uma outra função. Então, tem um v diferente e campos elétricos iguais. Então, vai existir sempre uma ambiguidade na definição do potencial elétrico. Uma ambiguidade, no sentido de que, para o mesmo campo elétrico, pode existir vários potenciais elétricos. Então, vamos explorar isso aqui um pouquinho, né? Então, a gente vai definir, vamos definir, isso aqui é uma definição, potencial numa posição R. Então, vou colocar aqui só 3 tracinhos, uma definição, tá? Isso aqui é interior do bolso. E vamos definir o VDR a partir do seguinte argumento. Vamos supor que você tenha no espaço duas posições. Você tem aqui um R0 e você tem aqui um R normal. Então, eu estou dizendo que o potencial, que é a origem, né, do sistema de coordenadas, o potencial na posição R, ou seja, o potencial nessa posição, vamos definir ele como sendo um negativo, tá? Um sinal negativo, e aqui um processo de integração de uma trajetória, que vai ser da posição R0 até a posição R, que está aqui. Ó. Então, esse R é o mesmo R que está aqui em cima. Integral do quê? Bom, e para integrar na trajetória, eu vou ter que ir do R0 até o R seguindo algum caminho. Né? Aqui um caminho. Do campo elétrico, em cada ponto da trajetória. Então, como aqui eu já estou usando a variável R como sendo a posição do estou calculando potencial, eu vou colocar aqui um linha, tá? Que vai ser variável de integração. Produto interno, N, da posição R', dl. Então, R' é um vetor de integração percorrendo aqui a trajetória. E em cada ponto da trajetória, o vetor N chapéu é um vetor que está tangente à trajetória. Então, essa vai ser a minha definição do potencial elétrico. Essa equação que vai te dizer, olha só, se você conhecer o campo elétrico, você consegue calcular o potencial elétrico utilizando essa definição, né? Que seria o oposto dessa daqui, que é dado o potencial, você calcula o E. Aqui é dado E, você vai obter V. É lógico que aqui tem uma arbitrariedade, né? Que está imposta nessa posição R0. Por que tem que existir? Por que tem que existir esse R0? Então, R0 é o que a gente chama de ponto ou posição, né? Ponto de referência. Então, quando a gente falar o potencial, né, num sistema, nessa posição R é tantos volts, a gente vai ter que dizer com relação a que ponto de referência. Tá? O potencial ele vai ter essa arbitrariedade. E essa integral aqui você pode reescrever, esse menos aqui você pode inverter, né, o sentido aqui de integração. Eu botei o menos porque geralmente como é definido, mas isso aqui é a mesma coisa que você integrar de R até R0, né? Tá vendo? Eu inverti aqui os dois sentidos e é R' produto escalar R' dl. Tá? Mesma coisa. Então, sempre que você for calcular o potencial elétrico dado um campo elétrico, você vai precisar escolher um ponto de referência, uma posição de referência. A princípio, isso não é nada novo, tá? Quando vocês estudaram também o potencial gravitacional, também é a mesma coisa. Lembra que a gente sempre tem um ponto de referência e a gente define, né, naqueles problemas o ponto de referência, geralmente como sendo o chão, onde o potencial é zero. Então, aqui é a mesma coisa. Pode ver que se você calcular o potencial elétrico na posição de referência, dá zero. Bota aqui, ó, R, coloca R0. Aí você vai ficar com a integral de R0 a R0, que é zero. Então, o potencial exatamente no ponto de referência, ou seja, o potencial aqui ó, em R0, ele é zero. Então, você está sempre comparando o potencial na posição com a referência onde o potencial é zero. Por definição, tá? Por definição, isso é verdade. Isso é por definição. Ok. Aí a pergunta mais óbvia é: que
Então, beleza, eu vou ter que fazer essa integração. Então, eu te dou um campo elétrico e eu peço qual é o potencial na posição R. Aí você vai escolher uma posição aqui de referência e você vai ter que integrar na trajetória. Que trajetória eu vou integrar? Qualquer uma. Por quê? Porque o campo elétrico é conservativo. Então, tanto faz. Você vai escolher a trajetória mais fácil. Você pode escolher essa, você pode escolher uma que faz assim e vem para cá. Você pode escolher uma que sai daqui e vem para cá. No final das contas, todas as trajetórias serão equivalentes, tá? Todas elas gerarão, por exemplo, o mesmo campo elétrico, tá? Não tem diferença nenhuma. Ok. Então essa equação aqui te dá a relação direta para calcular o campo elétrico. Essa vai ser muito mais útil para a gente, tá? Porque a gente vai estar interessado em obter o campo elétrico do sistema. Que eu falei para vocês, esse é geralmente o objetivo. Esse é sempre o objetivo final da gente, obter o campo elétrico. Então, se eu obter o campo elétrico, para que eu vou querer me preocupar em calcular o potencial? Não faz sentido, porque a partir do campo elétrico é o que eu obtenho todas as variáveis dinâmicas de interesse, tá? Mas, a princípio, vai ser interessante a gente calcular o V conhecendo o campo elétrico em algumas posições. Então, essa equação aqui de baixo, né, essa relação integral, vai te permitir calcular o V conhecendo o campo elétrico. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue calcular o potencial em várias posições no sistema lá de uma esfera carregada. Ok. Então vamos seguir o livro-texto e discutir 4 pontos, 4 comentários que o Griffiths faz, são 4 comentários importantíssimos sobre o potencial elétrico. Então eu vou colocar aqui o primeiro. E ele diz o seguinte, que o potencial elétrico, que é o V, nossa função V, não é energia potencial. Está bem claro, né? A gente já discutiu. A gente vai discutir ainda energia eletrostática. A gente vai ver que o papel do potencial é importante, mas potencial não é energia potencial. Não tem nenhuma unidade de energia, né? Você acabou de ver, o potencial tem unidade de volt e energia é unidade de joules. Então não tem nenhuma unidade, né? Então a gente pode escrever assim: 1 volt, que é a unidade do potencial, equivale a 1 newton vezes metro dividido por coulomb. Newton vezes metro é que é realmente a unidade de Joule, né? Que é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento é trabalho, que é energia. Então isso aqui é um Joule por Coulomb. Então essa unidade de volt, que é a unidade que a gente vai usar para o potencial, que aí já liga com aqueles conceitos de circuito, né? Da teoria dos circuitos, corrente, bateria, tudo aquele negócio, a gente sempre fala em volts, volts, volts. Então um volt é um Joule por Coulomb, ou seja, é energia por carga. Não é energia, tá? Não é energia. Cuidado para não confundir as coisas, tá? Potencial elétrico é diferente de energia potencial elétrica, que a gente ainda vai definir energia potencial elétrica. Então esse é o primeiro ponto que o Griffiths ele quer deixar bem claro. O segundo ponto é que, ora, qual é o que vocês acham mais fácil? Dado V, a gente obter o E através disso aqui, ou dado E, você obter o V, né, na posição R através disso aqui. É óbvio que a primeira opção ela é muito mais simples de ser feita. Por quê? Porque integração é muito mais difícil do que derivação. Você pode não concordar, mas eu acho que isso é o que todo mundo assim concorda mais. É muito mais simples derivar do que você integrar. Então veja, é muito mais simples para um dado problema a gente obter inicialmente o potencial elétrico, que é algo que é uma função escalar, esse V aqui é uma função escalar, então não precisa nem lidar com vetor. E depois de obter o V, a gente calcular o campo elétrico através do processo de derivação. Tá? Eu ainda não mostrei para vocês como que a gente obtém o V conhecendo a densidade de carga do sistema. Isso aqui está me dando V, mas se eu conhecer o campo elétrico. Mas, pô, se eu conhecer o campo elétrico, para que eu vou querer calcular o V? O campo elétrico já é a resolução do meu problema. Então, a grande vantagem desse formalismo, de você escrever o campo elétrico como gradiente de uma função escalar,
é que essa função escalar vai ser muito mais simples de se calcular para uma determinada distribuição de cargas. E é isso que a gente vai explorar daqui até o final dessa parte da eletrostática. É como calcular o V para determinados sistemas. E a partir do V a gente faz esse processo de derivação que é muito simples para obter o E. Então, como eu disse nas aulas passadas, né, tudo daqui para frente do curso vai ser tipo uma elaboração de ferramentas matemáticas para ajudar a gente a resolver os problemas de interesse físico. Tá? E a formulação em termos desse potencial escalar tem uma vantagem muito grande. Esse é o segundo ponto que o Griffiths gosta de deixar claro. O terceiro ponto tem a ver com essa arbitrariedade do referencial. Eu mostrei aqui em cima que, pela definição dessa forma, né, do gradiente, se a gente somar uma constante no potencial, isso não vai mudar o campo elétrico. E aqui, a arbitrariedade, aqui nesse caso, a arbitrariedade apareceu como a soma de uma constante. Nesse outro caso, que é a definição do V através da integral de linha do campo elétrico, a arbitrariedade apareceu como o ponto de referência. Então, está vendo que nas duas definições existe uma certa arbitrariedade e elas estão interligadas. A gente pode demonstrar isso. Vamos supor que você tem aqui um potencial V' numa posição R. Por definição, ele é o quê? Uma integral de R0' até R. Então, eu estou chamando aqui o meu ponto. Aqui é a origem. Essa posição aqui é o meu referencial, estou chamando de R0'. Então, o potencial numa posição R, nessa posição aqui, é dado por essa equação. Estou chamando de V'. Então, o V' é o potencial aqui. Então, por definição, isso aqui é a integral do campo elétrico em R', produto interno N chapéu em R', dl'. Então, lógico, eu estou assumindo uma certa trajetória. Mas a gente sempre pode quebrar essa trajetória em duas, né? Eu posso, por exemplo, em vez de integrar daqui para cá, que é o que essa equação está sugerindo, eu posso, por exemplo, colocar aqui uma nova referência, R0, sem o linha, e integrar daqui para cá e daqui para cá. Então, como é que a gente quebra isso aqui? Ora, a gente quebra como a gente quebra qualquer integral, né? Isso aqui pode ser escrito como menos a integral de R0' até o R0, ou seja, eu estou integrando daqui até aqui. Vou colocar o integrando só assim para ficar mais simples. dl. Menos uma integral do R0 até o R. De E escalar N dl. E se você olhar essa primeira integral, ela é uma constante. Porque eu só tenho aqui R0, que é um ponto fixo, e aqui também R0', que é um ponto fixo. A dependência do potencial, que é o R, está sempre na integral aqui. Então isso aqui vai me dar uma constante, que a gente pode chamar de K. Constante K. E o que sobrou aqui, por definição, é o quê? O potencial na posição R. Por definição, ó, menos o E do referencial do R0 até o R. Então a gente chega nessa relação, que o V' na posição R é o potencial antigo, né, se você quiser pensar assim, mais uma constante, que é exatamente o que a gente viu aqui, ó, na definição em termos da derivada, tá? Então isso foi só para mostrar que essas duas definições, elas são equivalentes e que essa ambiguidade, tanto em somar uma constante no potencial ou você escolher um ponto de referência, é na verdade a mesma coisa, tá? Se você não entendeu esse argumento, tudo bem, não vai influenciar em nada. Foi só para fechar bem esse papo que a gente discutiu acima, tá? Mas deixa na cabeça, o importante é isso. O potencial ele só é definido com relação a um ponto de referência, tá? Ok, esse foi o terceiro ponto. E o quarto ponto, que também é bem importante, um ponto que a gente vai utilizar também daqui a pouco, é que o potencial obedece o princípio de superposição. Se você tem um potencial numa posição R, você pode escrever ele como uma soma, por exemplo, uma contribuição de potencial V1 mais uma contribuição de potencial V2 na posição R e assim por diante, tá? Isso é uma consequência direta do fato do campo elétrico
obedecer também o princípio da superposição. Então imagine que você tem aqui, por exemplo, dessa definição, esse campo aqui, na posição R, ele é a soma de vários outros campos. Então esse E aqui vai ser a soma de E1, mais E2, mais E3. Aí quando você abre tudo isso, né, você fica com a soma de várias integrais e cada integral é o potencial criado por cada campo. Então vai ser o potencial criado pelo campo E1, potencial criado pelo campo E2 e assim por diante. Tá? Então são esses 4 pontos que o Griffith discute, também são bem interessantes e são importantes, né? Então veja que apesar do potencial, né, quando você fala, o potencial nessa posição aqui é 5 volts, aí você tem que perguntar com relação a que ponto. Você vai dizer aquele ponto lá, beleza. Mas se eu chegar e dizer para você, ó, o potencial nessa posição menos o potencial nessa posição é um determinado valor. Isso independe do ponto de referência. Então, a mesma coisa da energia gravitacional, do potencial gravitacional, né? A gente sempre define a referência no solo, que é onde a energia potencial é zero, e aí você tem aqui uma altura h, você tem um potencial mgh. Mas se você pegar, por exemplo, a diferença de potencial aqui e aqui, isso independe do ponto de referência. Né? Então isso tem que puxar aí do curso, tá? Então, com o potencial elétrico é a mesma coisa. Se você pegar a diferença de potencial, isso sim não depende da referência. O valor do potencial em 2 pontos, se você subtrair, ele é um valor absoluto. Ele não depende da onde está localizada o teu ponto de referência, que a gente chamou de R0. Isso talvez fique mais claro quando vocês estiverem trabalhando na lista de exercícios. Mas deixa isso na cabeça, o potencial depende da referência em geral. A gente vai ver agora um exemplo, e existem para alguns problemas um tipo de escolha padrão para esse ponto de referência, tá? Que é a seguinte, quando a gente vai calcular aqui o potencial, mas quando tua distribuição de carga for localizada, é geralmente o caso onde esse ponto de referência, o R0, ele vai estar no infinito. Então o infinito vai ser o nosso ponto de referência. Aí lembra que o potencial no ponto de referência é zero, então a gente sempre vai estar interessado, né, no potencial. Quando a gente fala assim, está uma esfera carregada, o potencial aqui é tanto, 2 volts. Então a gente já está dizendo que com relação ao potencial lá no infinito, que é zero. Então vamos ver tudo isso explicitamente agora, a partir de um exemplo. Então vamos trabalhar no exemplo. É um exemplo que está feito no livro texto. Eu só vou entrar aqui em bem mais detalhes, para deixar bem claro, né, o que a gente está discutindo e também com as notações. Então o problema é o seguinte. Eu vou ter aqui uma casca esférica. Então imagine que isso aqui é uma esfera perfeitinha, bonitinha, e eu tenho aqui uma esfera de raio R. E uma casca esférica é isso, ela tem cargas só na superfície. Dentro ela é oca, não tem nada dentro, é vácuo. Tá? Então eu tenho carga distribuída na superfície, ou seja, eu tenho uma densidade superficial de carga. Né? E vamos supor que a carga total nessa esfera, se você integrar a densidade de carga na superfície, dá Q, supor que seja Q. Então ela tem uma carga total distribuída na superfície de Q coulombs. Então você já sabe, né, já deve ter trabalhado na lista, etc. Já viram isso também em Física 3, que o campo elétrico em todo esse espaço, ele tem dois comportamentos diferentes, né? Você tem o campo elétrico como sendo Q dividido por 4πε0 R ao quadrado R chapéu, e eu estou colocando a origem do sistema de coordenadas aqui no centro da esfera. Então o campo elétrico é dado por isso. Quando a posição R, o R aqui é o módulo do vetor posição. Né? Então eu tenho aqui a origem e tenho aqui um vetor posição R. Então quando o R for maior do que R, você tem essa distribuição de campo. E dentro da esfera o campo é nulo. Quando o R for menor do que o R. Lembra desse problema, né? Ele é trivial quando você aplica a lei de Gauss. A gente não resolveu esse problema em aula, a gente resolveu de uma esfera que tinha uma densidade volumétrica de carga, né? Em todo o volume dela tinha carga. Esse aqui é um outro caso, é uma casca. Eu não sei se o livro texto resolve e tal, mas você já deve ter resolvido isso. Então, se você aplicar a lei de Gauss, isso aqui é trivial de mostrar, né? Dentro não tem campo elétrico.
Então você tem uma casca, dentro não tem campo elétrico e fora o campo elétrico se comporta como se fosse de uma partícula pontual, como se fosse, né? Obviamente não é. Então esse aqui é o tipo de problema que eu dou o campo elétrico e vou pedir para calcular o potencial. Mas puramente acadêmico, porque se eu tenho o campo elétrico, eu já tenho toda a minha informação. Eu posso calcular a energia do sistema, posso calcular qualquer coisa, o trabalho, né, de uma força, porque eu sei o campo elétrico em cada posição. Então isso aqui vai ser meramente para ilustrar uma aplicação dessa equação aqui da definição do potencial, tá? Então vamos lá. O meu objetivo é, portanto, obter o potencial numa posição R. E essa posição R pode estar aqui fora, pode estar aqui em pontos dentro dessa casca, tá? Então como é que a gente faz isso? Bom, pela definição, o potencial numa posição R, ele é dado, eu vou escrever dessa forma, sem o sinal de menos, então eu vou inverter. Então aqui eu tenho R, aqui eu tenho R0. O campo elétrico numa posição R', produto interno vetor R' e aqui dr. Ok. Eu preciso então escolher qual que é a minha posição R0 e a posição R onde eu estou calculando o meu potencial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a esfera de novo. Aqui está a origem. E eu vou seguir aqui a nota de aula. Eu vou colocar o meu R0 aqui. Então eu estou desenhando o vetor para não ficar um monte de vetor aqui, mas esse ponto aqui indica o final do vetor. Então você tem que imaginar um vetor que vai daqui da origem até essa posição, e esse vetor é o R0, tá? E o R eu vou colocar ele aqui, ó, que é o ponto onde eu quero calcular o potencial. Então veja, eu estou querendo calcular o potencial inicialmente fora da esfera. Depois a gente vai ver o que acontece dentro. Então eu vou ter aqui um vetor R0 que vai dar origem até esse ponto, vou ter um vetor R que vai dar origem até aqui, é por isso que eu não quero ficar desenhando vetor, senão vai ficar um monte de vetor em cima do outro. E eles estão, ó, na mesma linha. Estou assumindo que eles estão na mesma linha. Por quê? Porque vai ser mais fácil de integrar. Eu vou integrar, olha só a integração. Ó. Ele está dizendo para você integrar o valor do campo produto interno N de R até R0, ou seja, de R até R0. E eu vou escolher essa trajetória aqui, que é uma reta. Poderia escolher outra? Será que eu poderia integrar fazendo isso aqui? Poderia. E obter o mesmo resultado. Poderia integrar fazendo isso aqui? Poderia. Você obter o mesmo resultado. Porém, você não ia conseguir integrar. Você tem que escolher uma trajetória onde você conheça o valor do campo elétrico, produto interno N. E o que é o N? Vamos lembrar agora o que é o N. Deixa eu apagar isso aqui, porque não vai usar. É um vetor tangente à trajetória. Ou seja, o meu N aqui, ó, se eu for botar ele aqui do lado para não ficar em cima, nessa posição aqui o N está para cá, nessa posição está para cá, está para cá, está para cá, está para cá. Ou seja, o meu N nada mais é do que o vetor unitário radial, né? Porque ele está se afastando da esfera. Se você tivesse escolhido uma trajetória curva, teu vetor N não seria o vetor radial. E aí ia ser bem complicado para resolver essa integral. Tá? A gente tem que pegar o vetor, uma trajetória que simplifique essas equações aqui. Então vamos lá. Essa integral está me dizendo, bom, o integrando é o valor do campo elétrico na posição R', produto interno R na posição R'. O campo elétrico nesses pontos aqui da trajetória vale Q, está aqui em cima, Q sobre 4π ε0 R' ao quadrado, está usando variável linha na integração, R chapéu. O R chapéu não tem linha, né, porque é um vetor constante no radial aqui nesse percurso. Produto interno, vetor N, que a gente está vendo, o vetor N nada mais é do que o R' também, o R chapéu. Então isso aqui dá R chapéu, produto escalar R chapéu, dá 1. Então isso aqui é 4Q dividido por 4π ε0 R' ao quadrado. Então se a gente substituir na integral, isso aqui fica Q 4π ε0, uma integral. O dl o que é que é? Bom, o dl é um elemento aqui, ó,
infinitesimal de tamanho, que é, obviamente, um elemento radial aqui em coordenadas esféricas, né? Você pega um elemento radial. Então você vai ter uma integração de dr de onde até onde? Bom, desse ponto, que está a uma distância r da origem, até esse outro ponto aqui, que está a uma distância r0 da origem. E o integrando é 1 sobre, aqui r', né? Que eu deveria colocar r', na verdade, r' ao quadrado. Então essa integração aqui é trivial e o resultado é 4π ε0, 1 sobre r, menos 1 sobre r0. Então tá aqui, ó. Esse é o valor do potencial nessa posição R, tá? Para pontos fora da esfera. Então é geralmente o caso em que, como eu acabei de falar, né, que a gente escolhe o ponto de referência no infinito. Isso é válido quando a tua distribuição de cargas está localizada. Como é que a gente define algo mais preciso para falar isso? Quando eu digo que uma distribuição de carga é localizada, quero dizer que você sempre consegue imaginar uma esfera de raio R finito que você possa colocar toda a tua distribuição dentro dela. Se isso for possível, então ela é localizada. Você consegue restringir essa tua distribuição de cargas no espaço físico, né, finito, no volume finito, que é esse o caso. Então, quando esse é o caso, geralmente a gente escolhe o ponto de referência como sendo infinito. E nesse caso, o potencial, que só depende agora do módulo de R, na verdade eu vou fazer isso aqui com muito cuidado. O potencial em geral vai depender do vetor R, não é verdade? Que em coordenadas esféricas, que é o sistema que a gente está adotando, ele é escrito aqui em R, θ e φ, né? São as coordenadas esféricas. Mas como a gente está vendo, ó, ele só depende de R. Então a dependência aqui é só em R, que é igual a Q sobre 4π ε0 R. Então esse aqui é o potencial onde aparece explicitamente o ponto de referência, e esse aqui é o potencial onde a gente colocou o ponto de referência no infinito. Lembra que eu discuti que o potencial calculado no ponto de referência é zero? Aqui você pode ver explicitamente, né? Se você calcular o potencial no ponto de referência, você vai colocar R aqui para infinito. Se R for para infinito, isso tudo dá zero. Ok, né? Nada de errado. E o potencial dentro da esfera? Aí você pode pensar, né? Pô, mas dentro da esfera não tem campo elétrico, né? Tá aqui, ó. Dentro da esfera o campo elétrico é zero. Quer dizer que o potencial é zero? Não, porque lembra, o potencial ele é definido, ó, através de uma integração de caminho. Você nunca pode pensar em se o campo ali é zero, o potencial deve ser. Não, porque a gente vai ter que desenvolver um caminho, uma trajetória e pegar todas as contribuições. Então vamos ver como é que isso acontece aqui. Bom, dentro da casca. Então, para calcular o potencial dentro da casca, eu vou desenhar aqui novamente a casca. Aqui está a origem. E eu vou pegar esse ponto aqui, que vai ser o meu R. E o meu R0, bom, eu posso deixar ele no infinito, mas vou botar ele aqui R0. Tá? Lembrando que esse R0 pode estar bem longe. Então, eu tenho aqui a origem do sistema de coordenadas, a posição R que está dentro agora da esfera. O meu R0 está para lá. Preciso novamente, né, potencial na posição R é uma integral de R até R0 do campo elétrico, aqui R', produto interno N, R' dl. Então aqui vocês estão vendo que a integração vai ter que ser feita de R até R0, ou seja, de R até R0 seguindo uma certa trajetória que obviamente eu vou colocar como sendo essa reta. E eu preciso conhecer o campo elétrico em todos os pontos dessa trajetória. E é por isso que o potencial dentro da casca não vai ser zero, ó, porque o potencial dentro da casca vai depender dessa parte da integração, que de fato dá zero, porque o campo aqui é zero, mas ele vai depender também daqui, ó. O campo elétrico aqui não é nulo. Então a gente pode quebrar essa integração em duas, ó. Eu vou integrar de R até esse ponto aqui, que sei lá, está na superfície, né, da esfera, ou seja, vai ser de R até a superfície da esfera. E nessa trajetória o campo elétrico é nulo, então é zero.
dl, mais uma outra integração que vai ser da superfície da esfera, ou seja, do raio R, né? Poderia escrever aqui raio R, até o infinito, que é onde está esse ponto R0. E nesse percurso daqui para cá, eu sei, a gente já viu aqui, que o campo elétrico é escalar n, vai ser Q sobre 4π ε0 r ao quadrado, e aqui o dr, né? Pode ser linha variável de integração. Então, novamente, temos aqui o integral trivial, né? Isso aqui dá zero. E o resultado dessa é Q dividido por 4π ε0, raio da esfera. Então, vocês estão vendo que o potencial é constante. Não precisa nem escrever essa dependência em R, é constante. Ou seja, cada posição aqui dentro da esfera, o potencial elétrico tem o mesmo valor, Q 4π ε0 vezes o raio da esfera, que não é Rzinho, tá vendo? Não é a distância da origem, é o raio da esfera. Então isso aqui é uma constante. Então, mesmo o campo elétrico sendo nulo, o potencial não é. O campo elétrico continua sendo nulo. Se você quiser calcular, por exemplo, a partir dessa equação, o campo elétrico, você vai pegar menos o gradiente de V. Só que como V é constante, o campo elétrico é zero, que é o resultado que a gente espera. E agora fica meio óbvio, né? Ora, se o campo elétrico é uma derivada do potencial, então, se para o campo elétrico ser zero, o potencial pode ser constante, não precisa necessariamente ser zero, então ele pode ser constante. Então, de certa forma, o Griffiths tem uma frase sobre isso, o potencial nessa posição dentro, ele sabe o que está acontecendo aqui fora, porque para calcular o potencial aqui, eu precisei fazer uma integração do campo, toda essa região aqui, toda essa linha que está fora da esfera e que existe campo ali. Então, não é tão simples, né, de você inferir o valor do potencial olhando o campo elétrico na posição onde você quer saber o potencial. Porque a definição do potencial vem de uma integração no caminho. Então ele vai ter que pegar contribuições do caminho integrado. Tá? Esse ponto aí é bem importante. Então nós temos o resultado do problema. O potencial fora da esfera é dado por essa equação e dentro dado por essa equação. Então a gente pode fazer meio que um gráfico assim, ó. Vamos ver como é que fica. Se você fizer um gráfico do potencial, né, uma distância da origem, aqui vai ter um certo valor que vai ser o raio da esfera. Então dentro da esfera a gente vai ter um valor constante que é Q 4π ε0 r, vai ser esse valor constante. E aí quando chega aqui na superfície da esfera, a gente vai ter em Rzinho igual a R, ó, dá o mesmo valor Q 4π ε0 raio, e aí ele decai proporcional a 1 sobre R. Dá uma olhadinha nesse gráfico e lembra, né, em cálculo que vocês estudam alguns tipos de funções que têm uns comportamentos meio estranhos, né? Funções descontínuas. O que é uma função descontínua? A gente vai discutir isso bem a fundo quando falar de condições de contorno. Mas se você tem uma função f de x, por exemplo, que tem um gráfico desse tipo, ó, ela vem aqui do infinito, sei lá, e vem aqui, e aí chega numa posição, ela para e pega esse valor aqui de baixo e continua. Então, nessa posição aqui, quando x é a, ela tem um pulo, né? Ela tem uma descontinuidade. Se você vier de valores pela esquerda, ela tende a esse limite. Se você vier de valores pela direita, ela tende a esse limite aqui, o que é menor. Então existe aqui um gapzinho, que é a força da descontinuidade. Então veja que a função potencial ela não é descontínua, ela é contínua. Né? Quando você, o que é que a gente tá, o que é que tem de interessante nesse ponto R aqui, quando R é igual a Rzão? Ora, é a superfície da esfera. Então a gente está olhando o potencial dentro e quando você vai passar por cima dela e você olha o valor logo depois, você vê que esses valores são praticamente idênticos. Ó. Que você olha daqui e olha daqui. Então isso está me dizendo que o potencial é uma função contínua. Né? E isso vai ser sempre verdade. E note que existe carga na superfície. Né? Então a gente está olhando posições e a gente ultrapassou a superfície e o potencial pegou o mesmo valor contínuo. O campo elétrico
não vai ser exatamente dessa maneira. A gente vai ver que algumas componentes do campo elétrico, né? O campo elétrico é um vetor, não é como o potencial, que é uma grandeza escalar, ele é um vetor, então ele vai ter componentes. Então a gente vai ver que algumas componentes do campo elétrico vão sofrer descontinuidade se você estiver olhando as componentes e elas ultrapassarem uma superfície onde tem carga. Tá? Não vai ter esse comportamento, vai ter esse comportamento aqui. Ó, tá? Outras componentes do campo elétrico vão ser contínuas. A gente vai ver isso com cuidado quando a gente discutir condições de contorno em breve. Tá? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai discutir. Ok, então esse aqui foi um exemplo bem simples, está resolvido no livro texto. Tá? Então, dê uma olhada aqui na minha solução, com a maneira que eu expliquei, como a gente calculou, dá uma lida no Griffiths, tenta juntar essas duas e tentem fazer os outros problemas da lista também. Ok, então agora a gente vai voltar para o problema principal, tá? Que é o seguinte: conhecendo a densidade de carga, que pode ser a densidade de carga volumétrica do sistema, a densidade de carga superficial do sistema ou a densidade de carga linear do sistema, como obter o potencial elétrico. Esse aqui é o nosso problema que vai perdurar aí até o final dessa parte de eletrostática. A gente já viu como dado ρ, sigma e lambda, como é que a gente calcula o campo elétrico, né? A gente chegou em várias equações e se você lembrar, nas primeiras aulas, a gente chegou nessa daqui, ó, que o campo elétrico numa posição R era dado por uma integral no volume da densidade de cargas. Eu vou escrever aqui a densidade de carga, mas só substituir, né, sigma, lambda, dependendo do caso, a gente já viu isso. E aqui você tinha o vetor posição R, que é o vetor aqui onde eu estou calculando, menos o vetor R', que é o vetor de integração. Esse aqui é um vetor, dividido pelo módulo dele ao cubo. E aqui o elemento de volume dV'. A gente já viu isso aqui. Dada a densidade de carga, você faz essa integral, que é bem complicada, e obter um campo elétrico. Então a gente vai agora ver uma rota alternativa, que vai ser dada a densidade de carga, eu vou obter V. E depois de obter V, né, o potencial elétrico, eu vou obter o campo elétrico através do gradiente, né, negativo de V. Então eu preciso de uma equação, no caso vai ser uma integral, parecida com essa daqui, mas que me dê não um campo elétrico, mas sim um potencial elétrico. Como é que a gente faz isso? Bom, é, a gente, a gente já sabe que se você tiver uma carga pontual, a gente tem uma carga Q aqui. Vamos supor que essa carga aqui tem uma origem do sistema de coordenadas, e vamos supor que essa carga Q esteja numa posição R', e eu queira o potencial numa posição R aqui. Então a gente sabe que nesse caso o potencial na posição R, assumindo que o ponto de referência está no infinito, ele é dado por Q dividido por 4π epsilon zero e a distância, né, da carga até o ponto, que é módulo de R menos R'. Então R menos R'. Se a carga estiver na origem aqui, então esse módulo aqui é simplesmente o R, né? Que é a equação que a gente está mais acostumado. Esse aqui é um caso mais geral, onde a carga ela não está exatamente na origem, mas eu desloquei ela aqui, mas tudo bem. Então, eu vou utilizar esse resultado, que é o potencial criado por uma carga, junto com, vocês já devem adivinhar nessa altura, junto com, olha só, o princípio da superposição. Então eu vou dizer que eu vou ter no meu sistema agora não uma carga, mas eu vou colocar uma outra carga aqui, outra carga aqui, outra carga aqui, outra carga aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, de modo que a formar o quê? Um contínuo de cargas. E um contínuo de cargas é descrito por uma densidade de carga. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, vamos supor que agora eu tenho um volume de cargas,
enfim, uma porrada de partículas pontuais ali. E eu quero saber qual que é o potencial nessa posição, aqui está a origem, e eu quero saber o potencial que essa distribuição de cargas cria nesse ponto, nessa posição aqui descrita por um vetor R. Ora, a ideia é a mesma que a gente fez no caso do campo elétrico. A gente escolhe aqui um volumezinho muito pequeno, vou tentar desenhar aqui, ó, um volumezinho muito pequeno dV'. E esse volumezinho muito pequeno, ele está numa posição, vamos assumir que ele está numa posição aqui, ó, R'. E esse volumezinho muito pequeno, ele tem uma carga, que eu vou chamar de dQ', que é dado pelo quê? Ora, vai ser a densidade de carga naquela posição R' vezes o elemento de volume, não é? Se você quer saber o quanto de matéria está no certo volume, você multiplica o volume pela densidade de matéria. Nesse caso, a matéria aqui é a carga, né? Então, eu consigo visualizar esse bloquinho aqui como se fosse uma carga pontual, porque é tão pequenininho que parece uma carga pontual. Então, o potencial que esse volume aqui vai criar na posição R vai ser um dV, então vai ser um potencial infinitesimal, ó, na posição R, aqui é o R, que vai seguir a mesma forma de uma carga pontual. O que é que a fórmula aqui está me dizendo? Vai ser Q, que é o meu dQ', dividido por 4π ε0 e a distância do elemento de volume até aqui a posição, que é R menos R'. Só que o elemento dQ' pode ser escrito como a densidade na posição R' vezes o elemento de volume dV'. E aqui embaixo continua a mesma coisa, né? 4π ε0 R menos R'. E agora eu uso o princípio da superposição. Eu vou somar a contribuição do potencial nessa posição de cada elemento de volume do meu objeto carregado. O que é que eu quero dizer? Que o potencial na posição R vai ser a soma de todos os elementos de volume. Suponha que aqui esse objeto tem um volume V, então estou integrando aqui todos os elementos de volume. E o dV é dado por isso, fica uma integral no volume da densidade de carga, ρ', vezes o elemento de volume, dV', dividido por 4π ε0 R menos R'. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui na forma que é mais usual, que é o potencial na posição R, 1 sobre 4π ε0, uma integral no volume, R' dividido por R menos R', integração no volume. Então, essa aqui, ó, é a relação integral que te permite obter o potencial numa posição R, e essa posição R aqui, essa posição aqui, ó, né? E ela pode estar em qualquer posição do espaço, inclusive aqui dentro, da densidade de cargas também. Tá? A única premissa que está implícita aqui, que não fica tão claro, é que o ponto de referência do potencial está no infinito. Tanto que se você calcular o potencial aqui para R para o infinito, o módulo de R para o infinito, isso aqui dá zero. Que é o que a gente espera, né? O potencial calculado exatamente no ponto de referência, ele é zero. Porém, isso aqui só é tecnicamente válido se a tua densidade de cargas for localizada, como é o caso dessa figurinha aqui. Mas a gente já viu alguns sistemas onde isso não é verdade, né? Por exemplo, um plano infinito de cargas. Um plano infinito de cargas não é uma densidade de carga localizada, porque a distribuição de cargas vai para infinito. Então, quando você começa a aplicar essas coisas, né, calcular o potencial com essa equação de um plano infinito, de uma linha infinita, começa a aparecer algumas coisas estranhas. Eu acho que a gente vai explorar algo desse tipo. Mas é lógico, é tudo isso porque a gente está calculando um ponto no infinito como sendo potencial zero. Mas se a carga está indo para o infinito também, aí fica meio estranho, perfeito? Mas se tua densidade de carga for localizada, como é o caso dos exemplos que a gente deu aqui da esfera, né,
um cilindro tamanho L, tudo isso localizado bonitinho, então não tem problema nenhum. Então compara essa equação, ó, com a equação para o campo elétrico, que eu coloquei ali em cima, mas eu vou reescrever aqui. Integral também no volume, densidade de carga rolinha, e aqui R menos R', módulo de R menos R' ao cubo e o elemento de volume. Compara essas duas. Qual das duas vocês acham que é mais simples de se trabalhar? É óbvio que é a equação para o potencial elétrico, porque aqui não tem vetor na integração. Tem um vetor aqui, mas isso aqui está em módulo. Ó. Então isso aqui vai te dar um número, né, escalar, não vai ser vetor. Aqui você tem esse fator aqui é o que complica tudo. Integrar vetor é difícil. E aqui ainda mais, ó, é um módulo ao cubo. Aqui é só o módulo. Então existem várias vantagens de a gente trabalhar com a descrição do potencial. Quando você conseguir calcular essa equação, você usa diretamente, ó, o E como sendo menos o gradiente do V. E aí você obtém um campo elétrico em qualquer posição do teu espaço. Então essa vai ser a nossa abordagem daqui para frente. A gente não vai mais trabalhar com isso aqui. Não vai mais trabalhar com isso aqui. E você consegue ver diretamente a relação entre as duas, né? Se você pegar aqui menos o gradiente dessa equação, você vai ficar com menos aqui, e o gradiente você vai tomar o gradiente desse termo, né? Porque o gradiente vai atuar em R, e o R só está aqui, ó. Onde está o R e onde está o R. Esse aqui é R', tem outra cor aqui. Aqui é R', que é o R' que está aqui, que é o R' que está aqui no elemento de integração. Mas o R, que é a posição onde você está calculando, só está aqui. Então, se você toma o gradiente menos o gradiente dessa função, você está calculando o gradiente em R. E aí, quando você joga para esse lado, ó, você vai ter que tomar o gradiente dessa função aqui, que dá exatamente essa daqui. Tá vendo? Então, essa é uma das outras maneiras de você derivar essa relação. Você sabe essa daqui, e você tem essas relações matemáticas, você sabe que isso aqui pode ser escrito em termos de um gradiente, e aí você vai para essa daqui. Alguns livros fazem dessa maneira, outros fazem dessa que eu fiz, que é utilizando o princípio da superposição e a equação para o potencial de uma carga pontual. Tá? São todas maneiras equivalentes, se nenhuma está errado, não. O que é que muda caso eu tenha, se a minha distribuição for uma superfície? Então aqui eu desenhei o caso onde a distribuição era um volume, né? Então você tem um volume, uma bola sólida, uma esfera com densidade de carga no volume dela. Mas você pode ter uma distribuição de cargas que esteja distribuída numa superfície. Então você pode ter algo assim, uma superfície aqui. E aí você tem aqui uma origem do sistema de coordenadas. E essa superfície ela vai ter uma densidade de carga superficial sigma, né, que pode variar com a posição. E você quer saber o potencial nesse ponto aqui, nessa posição R. Então você faz a mesma ideia, você pega aqui um elemento, vou tentar desenhar aqui bem bonitinho, pega aqui, ó, um elemento de área agora, na posição R', da mesma forma que eu peguei aqui um elemento de volume, agora eu pego um elemento de área. E esse elemento de área, tem outra cor aqui para não confundir, esse elemento de área vai ter uma carga dQ, que agora vai ser o quê? A densidade de carga na posição R', vezes a área infinitesimal. Da mesma forma que aqui a gente teve, né, a carga total era a densidade de carga volumétrica vezes o elemento de volume. Aqui é a densidade de carga superficial vezes o elemento de área. E a única coisa que vai mudar é, portanto, essa parte do integrando aqui, ó, que para esse caso você vai ter o potencial na posição R, vai ser 1 sobre 4π ε0, uma integral agora na superfície S, né, da densidade de carga superficial, sigma R', dividido pela distância do elemento até o ponto onde você quer calcular o potencial, e aqui o elemento de área. Então, a integral menos geral do que essa daqui está sendo integrada num volume,
essa aqui está sendo integrada numa superfície, então essa aqui é uma integral tridimensional, essa aqui é uma integral bidimensional. E o terceiro caso que pode acontecer é quando você tem uma distribuição de cargas que está numa linha. Uma linha. Né? O primeiro é um volume, segundo a superfície, e o terceiro é uma linha. O quarto não tem, né? Não consigo ver. Um ponto, né? Pode ser um ponto. Aí nesse caso você tem novamente ó, uma origem do sistema de coordenadas. Essa densidade aqui, essa linha, ela tem uma densidade de cargas linear, coulombs por metro. O sigma aqui é coulomb por metro quadrado, o ρ coulomb por metro cúbico. E aí você quer calcular o potencial numa posição R aqui. Ó. O que é que você faz? Aqui eu selecionei uma área, no outro eu selecionei um volume. Aqui eu vou selecionar um elemento de linha aqui. Um comprimentozinho muito pequenininho, que está na posição R'. E esse elementozinho aqui, muito pequenininho, ele vai ter uma carga dq, que vai ser o que agora? A densidade de carga linear na posição R', vezes o elemento de comprimento dl', que é esse tamanho aqui, dl'. Então, mais uma vez, eu vou ter o potencial na posição R, vai ser 1 sobre 4π ε0. Integração agora, ó, nessa linha C, lambda R' dividido por R menos R', elemento de integração dl'. Então, são equações bem parecidas, né? Um volumétrico é ρdV, para uma superfície é sigma dA e para uma linha é lambda dl. Então, a única coisa que está mudando nessas integrais é o produto desses dois elementos aqui. E os três dão um dq. Isso aqui é dq, isso aqui é a carga total no elemento, e isso aqui também é a carga total no elemento. Então é assim que você muda de um sistema para outro. Então você vai olhar a tua distribuição de cargas, a densidade de carga está distribuída no volume, então você vai usar a primeira. A densidade de carga está aqui na superfície de uma esfera, na superfície de um cilindro, então você vai usar a densidade superficial de cargas. Ou a densidade de carga está numa linha, então você vai usar a terceira aqui, que é do lambda. Obviamente essa do lambda aqui, que é a última, é a mais simples, né? Porque é uma integral em uma dimensão, unidimensional. Tá? Essa aqui é a mais geral do volume. E tem como você sair dessa para essa e para essa, tipo, analiticamente, escrevendo as equações. Se você utilizar, por exemplo, aquelas funções de distribuições de delta Dirac. Né? Mas a gente não vai ver nada disso aqui. A gente vê isso em cursos mais avançados. Então, a primeira coisa que você olhar no teu sistema para calcular o potencial é como que a carga está distribuída nesse sistema. Está numa linha, está numa superfície, está no volume, e a partir daí você vai trabalhando no problema. Então, vamos fazer um exemplo. Deixa eu ver quanto tempo aqui, não, ainda tem tempo. Vamos fazer um exemplo, tá? Um cálculo de um sistema. Vamos calcular o potencial criado por um objeto carregado. Tá? Esse objeto ele vai ser, ver aqui o que é uma casca esférica. É uma casca esférica. Vamos resolver o problema novamente. Esse aqui que a gente resolveu. Né? Nós calculamos o potencial aqui ó, dentro e fora da casca, utilizando o conhecimento do campo elétrico para fazer a integração. E eu vou mostrar para vocês agora que a gente vai obter o mesmo resultado, mas sem conhecer o campo elétrico. Vamos obter o resultado conhecendo a distribuição de carga do sistema. Tá? Então vamos lá, vamos trabalhar nesse exemplo. É um exemplo muito legal e tem uns conceitos matemáticos aí que eu vou discutir com cuidado, tá? Acho que ele está feito também no Griffiths, é um exemplo do Griffiths. Então vamos lá para mais um exemplo. Isso aqui vai ser um protótipo para todo problema. Todo problema que você for resolver para calcular potencial vai seguir exatamente essa receita de bolo aqui. Não vai ter nada de novo. A única dificuldade vai ser escrever o vetor R', escrever não sei o que, a equação da superfície que eu quero integrar, mas no final das contas todos seguem a mesma ideia. Então vamos supor que a gente tenha novamente uma esfera e essa esfera ela só tem carga na superfície dela, o que a gente chama de casca. Né? Então ela vai ter uma... Vou colocar aqui a origem, o raio, que é um raio R, perfeito?
e ela tem aqui na superfície uma densidade de carga sigma. E a gente vai simplificar ainda mais, a gente vai dizer como foi no problema anterior, que esse sigma é constante. Ó. Se você olhar essa formulação, o sigma ele pode variar ó, com a posição R', e R' são pontos na superfície, tá vendo? Então aqui a gente poderia ter nesse sistema, no polo norte, sei lá, mais cargas por metro quadrado do que no Polo Sul, mas a gente está dizendo isso não. A gente está dizendo que em todos os pontos da superfície a gente vai ter o mesmo número de carga por metro quadrado. Então, sigma ele é constante, ele já vai sair daquela integral. Vai sair da integral. E vamos fazer o seguinte, como essa esfera tem a densidade de carga uniforme, se você girar ela, você não vai poder dizer que se ela girou ou não, né? Porque ela é igual. Qualquer orientação que você botar, ela vai ter a mesma distribuição de carga. Então o potencial vai ter que exigir essa simetria, vai ter que puxar essa simetria. Então vamos supor que aqui eu tenho o eixo Z. Nossa, peraí. Tá ruim, mas aqui é o eixo Z, do sistema de coordenadas. E eu vou querer calcular o potencial numa posição do eixo Z. Você vai dizer, pô, e por que não vai calcular aqui? Eu posso, aí eu boto o eixo Z nessa direção. É arbitrário, né? A simetria do problema permite a gente simplificar dessa forma. Então vamos supor que eu queira calcular o potencial num ponto do eixo Z. Ou seja, eu vou querer calcular o potencial ó, no ponto do eixo Z. E esse Z, ele pode estar, apesar de eu desenhar ele aqui, ele pode estar aqui dentro também. A gente sabe da solução do exemplo anterior que o potencial tem dois comportamentos diferentes, né? O potencial aqui dentro ele é constante e aqui fora ele decai. E a gente vai ver, isso vai ser muito legal, a equação vai ter que falar isso para a gente, porque a gente não sabe. Então a gente vai começar a resolver a integral direto de modo mais geral. O z pode estar dentro da esfera, pode estar fora. A gente não sabe qual o valor. Vai chegar uma hora que a equação vai te dizer, ó, a partir daqui você vai ter que separar a tua análise, porque o potencial dentro vai dar isso, fora vai dar isso. O que é que você vai fazer? A equação vai dizer isso para a gente. Vocês vão ver exatamente no momento em que vai aparecer isso, tá? Ok, então como é que a gente faz? Ora, eu quero o potencial aqui. Tá? Isso aqui está uma distância z aqui da origem do sistema de coordenadas. Então, eu sigo a mesma linha do que eu fiz no exemplo. Eu seleciono aqui um elementozinho de área, dA'. Esse dA', desculpa, dA', um elemento de área. Aqui, nesse dA' existe uma carga dQ', que é o sigma vezes dA', etc. No final das contas, eu vou ter que resolver a integral que está lá em cima, que é o potencial na posição R, tá? Vou escrever ela aqui mais geral, 1 sobre 4π ε0, integral na superfície da esfera, sigma R' dividido por R menos R' dA'. Né? Então, esse elemento aqui vai ser o R', e essa distância do elemento ao ponto onde eu quero calcular o potencial é o R menos R'. Bom, é a equação que eu coloquei aqui em cima, só reescrevi. Ok. Então, aqui que começa os primeiros elementos da solução. Então, eu quero obter o potencial numa posição R, que aparece aqui e aparece aqui, no eixo Z, está aqui. Ó. Então, nossa primeira premissa aqui, a posição R, ela é Z chapéu. Concordo? Eu estou colocando o vetor posição, onde eu quero calcular o potencial, em cima do eixo Z. Não vai ter nem componente X, nem componente Y. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. O que é que eu preciso saber mais? Bom, como é que eu escrevo aqui o vetor R', que aparece aqui e aparece implicitamente aqui, né? Bom, o R', ou como qualquer outro vetor posição, ele pode ser escrito em coordenadas cartesianas, x' mais y' mais z'. Perfeito? Qualquer vetor posição pode escrever assim. E como é óbvio que a gente está aqui no sistema de coordenadas esféricas, eu vou ter que utilizar coordenadas esféricas, né? Então, em coordenadas esféricas, lembra que o x', e lembrando que a gente está em pontos da superfície, então x' vai ser R, seno de θ', cosseno de φ', x chapéu, né? Mais R, seno de θ', seno de φ', y chapéu, mais R,
cosseno de θ'. Mudança, né, direta aqui do sistema de coordenadas cartesianas para o sistema de coordenadas esféricas, com exceção de que os pontos estão numa superfície de uma esfera de raio R. Então, esse aqui não é o Rzinho em coordenadas esféricas, vai ser o Rzão. Tá? Ok, escrevi meu R, escrevi meu R'. O que é que eu preciso? Ora, calcular esse módulo de R menos R'. Então, é fácil, basta lembrar novamente que o módulo de um vetor A ele é a raiz do produto interno, né, do vetor com ele mesmo. Então, o módulo de R menos R', ele é a raiz de R menos R', produto interno com ele mesmo, R menos R'. Aqui tem um linha. Então, você tem que pegar esse vetor R, subtrair o vetor R', você vai ter um outro vetor, faz o produto interno dele com ele mesmo e toma a raiz quadrada, tá? Aí eu vou botar direto aqui. Essa conta aqui é simples. Isso aqui dá a raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2z r cosseno de θ'. Veja que não depende de φ, não depende da coordenada φ', tá? Por questão de simetria. Se você olhar essa figura, você já vê que realmente não tem como depender, tá? Mas algebricamente sai direto dessas equações. Então façam esse cálculo aqui com calma, vocês vão ver que vai chegar nesse resultado. Ok. Precisamos, então já sabemos o sigma de R', é uma constante, vai sair da integral. O módulo de R menos R' é essa expressão. E o elemento de área, né? Falta o elemento de área. E aí é fácil, só lembrar o elemento de área em coordenadas esféricas. O elemento de área para uma superfície, né? Uma superfície da esfera. Então, R ao quadrado, seno de θ', d θ', d φ'. E agora você termina a física, entre aspas, de problema aqui, porque tudo que vai vir aqui para fora agora vai ser parte técnica. Mas lembra, né? O nosso vetor posição z pode ser qualquer vetor, dentro ou fora da esfera. E o problema vai chegar a hora que ele vai ter que me dizer o que é que eu quero fazer, se eu quero calcular fora ou dentro, porque aí vai dar resposta diferente. A gente já viu no exemplo anterior. Então vamos ver como é que isso aqui aparece explicitamente. Ora, o potencial, que é o R, né? O R só depende de z, então já posso escrever, ó, o V só depende de z. Então, se você substituir, o sigma sai. O dA é isso daqui, sai um R ao quadrado. O φ você já pode integrar, porque não depende, então vai dar 2π. No final das contas, ó, você vai chegar nessa equação. Sigma R ao quadrado, 2ε0. E a única integração que você vai ter que fazer vai ser na coordenada θ. E a coordenada θ, no sistema esférico, vai de 0 a π. Né? Lembra disso, o θ é aquele que o vetor posição, o ângulo que o vetor posição faz com o eixo z. Então ele vai de 0 até π, do polo norte até o polo sul. E qual é o integrando? Seno de θ', de θ. Esse seno vem do elemento de área. E aqui o módulo de R menos R', que é a raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2zr cosseno de θ'. Então, veja que o z, que é a posição que eu estou calculando, aparece aqui e aparece aqui. Ó. E a princípio pode ser qualquer z. Pode ser um z menor do que o r, que seria dentro da esfera, né? E pode ser o z maior do que r. Se eu deixar isso mais explícito, dentro da esfera eu tenho que o módulo de z é menor ou igual a r. Dentro da nossa superfície, né? Então isso aqui seria dentro da esfera. E se o módulo de z for maior do que r, eu estou fora da esfera. Se você lembrar, eu desenho a esfera aqui, o eixo z está aqui, a origem está aqui, isso aqui é o raio, então isso aqui é r, isso aqui é r. Então se o módulo de z for menor do que igual a r, eu estou aqui. E se o módulo de z for maior do que r, eu estou aqui fora.
Perfeito? Bom, essa integração é trivial, né? Basta você fazer uma mudança de variáveis para z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2z r cosseno de θ'. Quando você pegar o du, vai aparecer um seno de θ' de θ', você vai substituir aqui, né? Vocês estão cansados de ver isso. E eu vou mostrar então o resultado final. Vou mostrar na verdade um passo antes, tá? Quando você fizer essa integração, vai aparecer σr dividido por 2ε0z, ao z onde apareceu um z aqui já. E aqui vai aparecer assim, ó, módulo de z mais r ao quadrado menos módulo de z menos r ao quadrado. E é aqui que o problema está te dizendo. Olha só, existem duas respostas bem diferentes para esse problema, dependendo se você está com a posição z dentro da esfera, aqui, ou se a posição z está fora da esfera. Por quê? Lembre-se de que quando você tem raiz de algo ao quadrado, isso aqui é o módulo da raiz, né? Então isso aqui vai ser sempre um número positivo. Então vamos supor que a gente olha só para esse lado aqui, para z positivo. Tá? Então vamos supor que o z é positivo. Então para z positivo eu posso estar olhando ainda dentro da esfera, se o z for menor do que r, ou eu posso estar olhando fora da esfera, se o z for maior do que r. Então vamos olhar fora da esfera. Fora da esfera. Fora da esfera, z é maior do que r. Perfeito? É o que está aqui. Z é maior do que r, eu estou aqui, estou fora. Então a primeira raiz, isso aqui implica que a primeira raiz, que é z mais r quadrado, isso aqui vai dar um número positivo, né? Porque z é positivo, z está aqui maior que zero, e o r também é positivo, que é o raio. Então isso aqui dá z mais r. E o que acontece com z menos r ao quadrado? Ora, isso aqui, pela definição aqui, ó, é módulo de z menos r. E como z é maior do que r, esse número aqui é maior do que esse, então eu posso escrever simplesmente assim, que isso aqui é um número positivo. Então, fora da esfera, nós temos que o potencial V de z é sigma r 2ε0z. Aqui eu vou ter z mais r menos z menos r. Então eu tenho z menos z, cancela. R mais r dá 2r. Então eu tenho sigma r ao quadrado sobre ε0 z. Então esse aqui é o resultado do potencial fora da esfera, a partir daqui, ó, nesse eixo z fora da esfera. Está escrito em termos de sigma. Mas se você quiser escrever em termos já da carga total, né, lembra que sigma é a carga total dividido pela área da superfície, 4πr ao quadrado. Então isso aqui fica Q 4πε0z, que é o resultado que a gente viu no exemplo anterior. Só que aqui a gente está em cima do eixo z, né? Então apareceu z. Lá era r, porque a gente estava no caso mais geral. E dentro da esfera? Bom, dentro da esfera, dentro da casca, né? Nessa região aqui, ó, eu tenho z menor do que r. A gente está assumindo sempre o z positivo, né? Eu estou sempre nesse hemisfério aqui para z positivo. Então, nesse caso, esse elemento fica a mesma coisa. A raiz de z mais r não muda, porque isso aqui é sempre positivo. Então, é z mais r. Agora, aqui embaixo, eu vou ter z menos r ao quadrado. Isso aqui é o módulo de z menos r ao quadrado, de z menos r, como foi aqui. Só que agora, ó, esse número aqui é maior do que esse. Então, eu tenho que escrever invertido, porque isso aqui é sempre positivo, né? Que é o módulo. No módulo é sempre um número positivo ou zero.
Então, como o z agora é menor do que r, eu tenho que botar o z desse lado. Senão isso aqui daria negativo. Aí você ia ter raiz de um número ao quadrado negativo. Não pode. Então, nesse caso, nós temos que o potencial vale sigma r 2ε0z, o primeiro termo, que é z mais r, menos o segundo, que agora é r menos z. E aí eu tenho ó, z mais z, que dá 2z, que vai cancelar esse 2z aqui embaixo, e r menos r que dá zero. Então isso aqui é sigma r sobre ε0. E se você escrever em termos da carga, né, aqui, isso aqui dá Q 4π ε0 vezes o raio, que foi o resultado que a gente obteve no primeiro exemplo, né, calculando através da integral do campo elétrico. Então, vocês viram como a gente começou a resolver o problema numa posição z totalmente arbitrária, e aí chega um momento em que o problema espontaneamente diz pra gente, ó, as soluções são diferentes. Fora você tem isso daqui, onde o potencial decai com 1 sobre z, e dentro o potencial é constante. Então ele já automaticamente está me dizendo isso através dessa relação, de como eu utilizo essa relação. Vou parar por aqui. Nossa próxima discussão é sobre condições de contorno. A gente vai discutir isso que eu comentei anteriormente, das descontinuidades das funções, né, quando você ultrapassa superfícies. E vão ser resultados bem gerais. Todos os sistemas vão satisfazer essas relações entre as componentes que a gente vai discutir. E depois a gente já está um passo de discutir condutores também. Mas é importante vocês seguirem a lista de exercícios, tá? Esse aqui é um exemplo. Eu fui bem mais aprofundado do que o Griffiths, né? Acho que vai ajudar mais vocês a resolverem, mas resolvam outros. Resolvam o problema da esfera, que não é uma casca, mas ela tem carga no volume também. Resolvam do cilindro, do plano infinito. Resolvam todos esses problemas. Tem que resolver. Perfeito?